Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fundo em um reinado que, apesar de curto, foi um dos mais brutais da história do antigo reino de Judá. Vamos falar do rei Jeorão. Um reinado de só 8 anos. É impressionante. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando o capítulo 21 de 2 Crônicas, com notas de 2 bíblias de estudo diferentes. A nossa ideia aqui é tentar entender, a anatomia de um desastre. Exato. Como que um rei, que era herdeiro de um legado positivo, consegue destruir tudo tão rápido? É uma história fascinante. Funciona quase como um estudo de casos sobre como a consolidação do poder pode virar autodestruição. É uma narrativa muito antiga, claro, mas as questões que ela levanta são super atuais, né? Com certeza. Liderança, alianças perigosas, a fragilidade de um legado, é uma queda livre do auge da estabilidade para o caos total e numa velocidade assustadora. Então, vamos começar pelo cenário. O rei Josafá, que era um governante respeitado, morre, e o filho primogênito dele, Jeorão, assumiu o trono. Certo. E, no começo, parece que o Josafá tentou armar uma sucessão pacífica, bem organizada. Ele deu para os outros filhos presentes valiosos, prata, ouro, e, o ponto crucial, ele deu o comando de cidades fortificadas em Judá. Parece um plano inteligente, não é? Distribuir um pouco o poder, deixar todo mundo feliz. Em teoria, sim. Mas na prática da política daquela época, era uma faca de 2 gumes. Como assim? Dar aos seus irmãos o controle de cidades muradas era também dar a eles bases de poder independentes. Josafá pode ter tido a melhor das intenções, sabe? Um pai cuidando de todos os filhos. Sim, faz sentido. Mas para um rei novo, talvez um pouco paranoico, cada uma daquelas cidades podia ser vista como quartel-general de um potencial rival. Era quase uma receita para a instabilidade. E parece que Jorão não era nada seguro de si. Ou talvez fosse até seguro demais, de um jeito terrível. Porque a primeira coisa que ele faz é chocante. É brutal. O texto diz que, assim que ele se sentiu firme no poder, sua primeira ação foi matar todos os seus irmãos à espada. Todos eles. E não só isso, ele também executou vários líderes importantes do reino. Uma limpeza completa. Uma limpeza sangrenta no topo do poder. E a narrativa não perde tempo. Ela imediatamente nos dá uma pista da origem dessa brutalidade toda. Aponta direto para uma influência externa. A esposa dele, né? Exatamente. O texto diz que Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, porque tinha filha de Acabe como esposa. Essa mulher era Atalia. E a gente precisa dar uma pausa aqui para entender o que era a casa de Acabe. Certo, esse nome é importante. Quem eram eles? A casa de Acabe governava o reino do norte, Israel. E eles eram infames por 2 coisas: violência política, tipo assassinatos para eliminar rivais, e principalmente com a rainha Jezabel, a mãe de Atalia. Eles promoveram ativamente o culto ao deus pagão Baal. Então, quando Jeorão se casa com Atalia, ele não está só fazendo uma aliança política, ele está, na prática, importando um vírus político e religioso para dentro de Judá. Um vírus que vinha de um lugar com um modus operandi bem diferente. Completamente diferente. Aquele massacre de irmãos não era o estilo de Judá. Era o jeito da casa de Acabe de fazer política. Então a corrupção começa no topo ou na família real. Mas não para por aí, né? Não mesmo? O texto deixa claro que ele levou essa agenda para o resto do país. Diz que ele construiu altos nos montes de Judá. O que eram exatamente esses altos? Os altos, ou lugares altos, eram basicamente santuários não oficiais, sabe? Construídos no topo de colinas, geralmente, para práticas idólatras. O pai e o avô do Jeorão, Josafá e Asa, passaram os reinados deles tentando destruir esses lugares. Tentando centralizar o culto em Jerusalém. Isso. E o Jeorão não só permite que eles voltem, como ele mesmo os constrói. Ele está ativamente desfazendo o trabalho de gerações. E o texto usa uma linguagem muito forte. Diz que ele levou os habitantes de Jerusalém a se prostituírem. Isso não soa como uma crença pessoal dele. Parece mais uma política de Estado. Exatamente. A linguagem sugere uma campanha deliberada. Não era cada um acredita no que quiser. Ele estava ativamente forçando essa nova direção religiosa.
Era uma mudança total na identidade nacional. Ele estava corrompendo as entranhas da nação. E essa imagem vai voltar mais tarde de forma terrível. Vai voltar de forma bem literal. Ok, então o quadro é este. Um rei que mata a família, reverte reformas religiosas e corrompe a nação. Mas no meio disso tudo, o cronista coloca um versículo que parece contradizer tudo. Ah, sim. É um ponto-chave. Diz assim: contudo, por causa da aliança que tinha feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi. Isso parece estranho. Deus não vai destruir a dinastia, mas o rei é um desastre. Como isso funciona? Essa é uma das tensões teológicas mais interessantes da narrativa. A promessa para a dinastia de Davi é vista como incondicional, mas a bênção para um rei individualmente é totalmente condicional. Entendi. Pensa assim, é como uma empresa familiar que tem um contrato vitalício. Você não pode tirar a família do controle da empresa. Mas pode demitir o CEO atual por má gestão. Exatamente. A promessa é para a dinastia, não para o indivíduo. A lâmpada da casa de Davi não vai se apagar, mas o pavio que era Jeorão vai ser completamente consumido. E essa ruína não demora. O reino começa a se esfacelar. Primeiro Edom, um território vassalo super importante, se rebela. Um golpe enorme. Edom controlava rotas comerciais vitais ao sul. Perder Edom significava menos dinheiro, menos poder. Menos prestígio. Exato. É o primeiro sinal de que o reino, que era forte, está começando a rachar. Logo depois, outra rebelião. A cidade de Libna. E aqui o texto faz uma conexão direta. Diz que Libna se rebelou porque Jeorão havia abandonado o Senhor. O narrador não deixa dúvida. Pois é. É a cosmovisão do autor em ação. Para ele, política e teologia são inseparáveis. A estabilidade do reino, a lealdade das cidades, tudo isso estava ligado à fidelidade do rei. Ao abandonar a aliança, eliminou a própria autoridade. Ele cerrou o galho em que estava sentado. Então, o reino está se desintegrando. E quando parece que não pode piorar, acontece algo totalmente inesperado. Chega uma carta. Ah, esse momento é incrível. Uma carta do profeta, Elias. Mas eu achava que Elias atuava só lá no Reino do Norte, brigando com Acabe e Jezabel. O que ele está fazendo se metendo na política de Judá? É muito estranho, e é por isso que é tão significativo. O ministério do Elias foi quase todo focado em confrontar a casa de Acabe. O fato dele enviar uma mensagem para Jeorão mostra a gravidade da situação. Ele estava replicando o pecado da casa de Acabe, em Judá. E isso atraiu a atenção do maior inimigo de Acabe. A carta funciona como uma intimação judicial, uma sentença formal vinda da mais alta autoridade profética, cruzando a fronteira. E a carta é incrivelmente direta. Ela lista as acusações. Primeiro, você não seguiu o bom exemplo do seu pai e do seu avô. Certo. Segundo, você levou Judá à idolatria, copiando a corrupção da casa de Acabe. E a terceira acusação é a mais pessoal, a mais devastadora. E também assassinaste teus próprios irmãos, homens melhores do que tu. Essa frase, melhores do que tu, é de uma brutalidade psicológica imensa. Sim. A carta não está só condenando o ato cruel, está fazendo um julgamento de caráter, dizendo que as vítimas eram moralmente superiores ao assassino. Isso destrói qualquer justificativa política que ele pudesse ter. Depois das acusações vem a sentença. A carta anuncia o castigo em duas frentes. Primeiro, uma praga terrível sobre o povo, os filhos, as esposas e os bens dele. O legado. E segundo, um castigo pessoal. Uma doença incurável e horrível, nas entranhas. É uma profecia terrivelmente gráfica. E essa dualidade é a chave. Um golpe atinge o legado dele, família, riqueza, reino. O outro atinge o corpo dele. É um ataque total à identidade dele como rei e como pessoa. E tem uma simetria terrível, né? A das entranhas. Ele corrompeu as entranhas da nação com idolatria e agora as próprias entranhas dele apodreceriam. O castigo reflete o crime de forma visceral. E a narrativa, então, mostra o cumprimento disso, ponto por ponto. Primeiro, o ataque ao legado. Filisteus e árabes atacam Judá. Eles invadem o palácio, levam todos os bens e quase toda a família dele. Esposas e filhos levados cativos. Só sobra o filho mais novo, Jeoacás. É a materialização exata da praga.
Perder os herdeiros e os tesouros era uma humilhação máxima, a anulação do legado. O filho mais novo ser poupado garante a linhagem de Davi, como a gente viu. Mas para Jeorão, pessoalmente, é uma aniquilação. E depois do ataque ao legado, vem um ataque ao corpo. O texto não poupa detalhes. Diz que ele teve essa doença incurável nas entranhas por 2 anos e, no fim, os seus intestinos saíram e ele morreu em terrível sofrimento. Um final horrível. Serve como aviso. A história podia terminar aí, com a morte dele. Mas não termina. O capítulo continua para nos dar o veredito final da sociedade. Primeiro, o povo não acendeu a fogueira cerimonial para ele. Um rito reservado para os reis honrados. E o golpe final. Ele foi sepultado na cidade de Davi. Mas o texto frisa, não nos túmulos dos reis. Essa é a desonra póstuma completa. Ser excluído do túmulo real era ter o nome riscado da história oficial da nação. Era o povo endossando o veredito divino. Eles estavam dizendo: você usou a coroa, mas não foi um de nós. Não foi um verdadeiro rei. E a frase que encerra o capítulo é uma das mais frias que eu já li. Diz que ele reinou por 8 anos e partiu, sem que ninguém sentisse sua falta. Uau! Que epitáfio! Sem que ninguém sentisse sua falta. É o resumo de uma vida que não agregou nada de bom ao mundo. Significa que a morte dele foi recebida com alívio, não com luto. Não poderia haver rejeição mais total. Então, recapitulando, a trajetória dele é uma espiral descendente. Começa com fratricídio para garantir poder, mergulha na idolatria, leva à desintegração do reino e termina com tragédia, morte agonizante e rejeição póstuma. E isso conecta todos os grandes temas que a gente viu. O poder que corrompe, as consequências de abandonar tradições e esse contraste fascinante entre a promessa a uma dinastia e o julgamento implacável sobre um indivíduo. Para fechar, eu queria deixar uma questão para reflexão que vem direto do texto. A carta de Elias ao condenar Jorão disse que os irmãos assassinados eram melhores do que tu. Sim, um ponto crucial. Isso nos faz pensar. Como a história de Judá poderia ter sido diferente se a sucessão não fosse só pela ordem de nascimento, mas pelo caráter? O que teria acontecido se um daqueles irmãos melhores tivesse governado? É uma reflexão sobre sistemas de poder versus mérito pessoal. Um dilema que definitivamente ecoa muito além dessa história antiga.